Fala galera, olha só, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e vamos continuar então com a nossa resolução de questões de exame de suficiência, prova realizada pela Consulplan em 2018.1. Peço a você que ainda não é inscrito no meu canal que se inscreve, aciona o sininho de notificação e ao final, se gostar do vídeo, lembra de clicar em gostei, tá bem? Vamos lá então, vamos seguir aqui. Lembrando que nós estamos agora na questão 27, a questãozinha de contabilidade aplicada ao setor público ainda, uma questão fácil, facinho de responder. Essa era das de pública, das mais simples de resolver, porque são conhecimentos básicos em contabilidade ou em orçamento público. Então olha só, as despesas do setor público podem ser classificadas como despesas de capital e despesas correntes. De acordo com a Lei 4.320 de 64, as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital que estão em utilização devem ser classificados como... Aí aqui ele deu alguns exemplos de despesas correntes e capital, investimento, despesa de custeio, inversão financeira e transferências correntes. De imediato, como ele fala aquisição de imóveis, e mesmo que você não tenha tanto conhecimento em contabilidade pública, custeio e capital são modalidades de despesa bem específicas. As despesas de custeio são aquelas destinadas à manutenção da administração pública, à manutenção dos serviços públicos. E as despesas de capital são aquelas que vêm a incrementar o patrimônio, são os investimentos, as obras. Então, de cara, só por saber que a aquisição de um imóvel, você deveria descartar as opções B e D por se tratar de despesas correntes. A dúvida realmente ficaria entre A e C, se isso é um investimento ou se isso é uma inversão financeira. Aí, quanto à inversão financeira, eu entendo que seja um termo não tão usual e possa ter gerado um pouco de confusão. Mas, para esclarecer um pouco dessa questão, vamos fazer aqui uma lembrança, um resgate daquilo que você já deve ter visto em algum momento da sua faculdade, do seu curso, a diferença de despesas correntes e despesas de capital. Primeiramente, a Lei 4.320 traz essa classificação econômica da despesa. Despesas correntes se subdividem em despesas de custeio e transferências correntes. E a despesa de capital, ela traz as subdivisões investimento, inversões financeiras e transferências de capital. Ocorre que com a evolução da contabilidade, o advento das normas e do manual de contabilidade aplicado ao setor público, se entendeu que a despesa corrente tinha uma classificação muito pouco específica. A LRF estabeleceu também maior responsabilidade fiscal, maior preocupação com pagamentos de pessoal e com endividamento, a ponto de que hoje a classificação usada é despesas correntes, pessoal, encargos sociais ou juros e encargos da dívida e, por último, outras despesas correntes. Já no lado da despesa de capital, permanece as mesmas classificações: investimentos, inversões financeiras e amortizações da dívida, em substituição às transferências de capital, nessa classificação mais geral. Ocorre que a classificação da Lei 4.320, ela não foi revogada, ela ainda está na lei. Contudo, ela é considerada letra morta porque existe uma norma mais atual, mais específica, que estabelece outra classificação para despesas públicas. E entre norma geral e norma específica, a gente tem que ficar com a norma específica, tá bem? Mas vamos falar um pouquinho sobre as despesas correntes e despesas de capital. Aí eu vou ter a oportunidade de mostrar qual é a alternativa correta. Nós temos em despesas correntes pessoal e encargos sociais. Para esse vídeo não ficar tão extenso e eu só leio aqui o que está na descrição da norma, eu convido você, se tiver interesse de ler todo o conteúdo, você pausa o vídeo rapidamente, lê todo o conteúdo e em seguida avança. Que eu vou pausar as telas e para dar um pouco mais de agilidade ao vídeo eu não vou ler tudo. Então, despesas correntes, a primeira classificação é despesas com pessoal e encargos sociais, que envolve todo tipo de despesa ligada à contratação de pessoas, seja ativos, pensionistas, aposentados e todos os encargos sociais inerentes a essa contratação, tá bem? Tudo isso é classificado como pessoal e encargos sociais. Ainda tem os juros e encargos de dívida, esse é mais simples, diz respeito a toda a parte de endividamento do setor público, tanto a parte principal como os encargos gerados pela dívida, bem como operações de crédito, internas e externas contratadas. Temos ainda, claro, o outro despesas correntes, que aí você tem tudo aquilo que não pôde ser incluído nas despesas correntes anteriormente subdivididas. Pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida,
tem-se então outras despesas correntes. Material de consumo, pagamento de diária, combustível, subvenções, auxílio de moradia, transporte, então é uma série de outros valores. Já nas despesas de capital, nós temos uma primeira categoria que é de investimentos, que diz que são todos os desembolsos para execução de aquisição de software, planejamento, execução de obra, inclusive aquisição de imóveis, considerado necessário para a realização dessas últimas. Aí você está, aquisição de imóveis, deve ser investimentos, então a resposta. Mas a questão 27 traz uma informação bem relevante. Ele fala aqui, imóveis ou bens de capital que estão em utilização. A modalidade de investimento só fala em aquisições de imóveis. Aquisições de imóveis necessários para a realização das obras. Mas, quando você vem para inversões financeiras, eu destaquei em vermelho porque eu acho relevante destacar em vermelho a parte que corresponde à nossa resposta, são as despesas orçamentárias com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. A alternativa trouxe a literalidade da classificação de inversões financeiras. Aí você, professor, mas como assim inversão financeira? Deixa eu botar aqui uma canetinha, que aí eu consigo ser um pouco mais didático. Vamos lá. Imagine que a administração pública quer adquirir um imóvel. A aquisição desse imóvel, eu sou ótimo em desenho, dá para ver, né? A aquisição do imóvel é sim um investimento. A aquisição do imóvel é investimento. Mas a nossa questão não fala de aquisição do imóvel. Nossa questão diz que é aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização. Imagine que existe um prédio e que hoje já funciona a Secretaria de Administração. E esse prédio está alugado. Está alugado. A administração pública dizendo, não, esse prédio serve para a gente vai continuar usando, vamos comprar esse prédio. Então você vai lá e resolve comprar o prédio. Aí eu pergunto a vocês, antes o prédio da secretaria estava alugado, não estava? Estava alugado. Aluguel é um tipo de despesa de custeio. Aluguel é despesa de custeio. Esse custeio ficou uma coisa, viu? Deixa eu apagar aqui, escrever de novo, que eu já consegui escrever feio muitas vezes, mas dessa vez... Custeio, pronto, ficou mais legível. É despesa de custeio, despesa de manutenção. E o que é que entende por despesa de custeio? Despesa de custeio, deixa eu colocar do jeito que você vai me acompanhar melhor, é a chamada despesa corrente. Então, aluguel do prédio para funcionamento da secretaria é uma despesa corrente. Na hora que você resolve comprar o prédio, a compra é uma despesa de capital. Despesa de capital. Esqueci aqui. Despesa de capital. Então perceba, aqui a compra do imóvel, o imóvel estava lá, eu só comprei. Então isso é uma despesa de capital. Mas esse imóvel aqui, diferentemente desse outro, esse imóvel já estava em utilização. Ele era despesa corrente e agora que eu vou comprar é despesa de capital. Por isso recebe o nome de inversão financeira, porque deixa de ser despesa corrente para ser despesa de capital. Ocorre uma inversão. Aqui não. Comprar o imóvel é despesa de capital direto. Mas comprar um imóvel que eu já estou usando é trocar uma despesa que era corrente por uma despesa de capital. Por isso o nome inversão financeira. Beleza? Então vamos lá. A gente pode agora... só lembrando a última classificação, que é a amortização da dívida. Ora, se realizar um empréstimo, receber os valores de um empréstimo é uma receita de capital, a amortização da dívida, obviamente, vai ser uma despesa de capital para fazer a compensação. Então aqui a gente marca, tranquilo e calmo agora, letra C, despesa de capital, inversão financeira. Aí aqui eu convido você a ir lá na Lei 4.320, ou, se achar mais simples, ir no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Lá vai ter um capítulo que trata das receitas e das despesas. Dá uma revisada, porque as receitas de capital também
As receitas públicas também têm classificações econômicas em corrente e capital, inclusive a regra de ouro deriva daí. Aí aqui eu vou deixar um aviso especial aqui nesse vídeo. Pesquisa um pouco sobre o que é a regra de ouro, que envolve justamente questões ligadas à despesa e receita corrente, despesa e receita de capital. A regra de ouro é bem interessante e foi tema bastante discutido recentemente no Congresso Nacional sobre a possibilidade ou não de descumprimento da regra de ouro. Aí, agora, estudando um pouco sobre corrente e capital, você vai entender por que a administração pública não pode vender um prédio para pagar salário de servidor, mesmo que ela queira fazer isso. Então, é bem interessante pesquisar para você ter um pouco mais de propriedade nas rodas de conversa, tá bem? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Mas se você quiser facilitar seu trabalho entre despesas e receitas correntes, despesas e receita de capital, eu recomendo o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público gratuitamente no site do Tesouro Nacional. Você pode até digitar no Google, Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, aí procura um endereço lá que vai dar no site do STN, Tesouro Nacional, e pode pegar o manual lá, tá bom? Forte abraço, tudo de bom, bons estudos e até a próxima.